Nesta videoaula nós falaremos sobre laços de repetição. Laços de repetição é um conceito bem interessante dentro da linguagem C e também dentro das outras linguagens de programação, pois é através de laços de repetição que nós conseguimos repetir um determinado bloco de comandos por um determinado número de vezes. O primeiro laço de repetição que nós temos é um comando conhecido como while. Então esse comando while ele permite executar repetidamente um conjunto de comandos de acordo com uma condição. Então, a primeira forma de nós utilizarmos esse comando conhecido como while é nós definirmos uma variável do tipo contador. E para essa variável contador, nós dizemos para ela quantas repetições poderão ocorrer dentro do comando while. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada de contador e atribuir a ela o valor 10. Então, o que isso significa? Significa que os nossos comandos serão repetidos por 10 vezes e depois o bloco de repetição, o laço de repetição, ele será encerrado. Então, essa é uma das maneiras. Então, associar ao comando while um determinado contador. Uma outra forma, uma outra condição que nós poderíamos também estar atribuindo a um laço de repetição é através de um valor digitado pelo usuário. Então, enquanto o usuário não digitar um determinado comando na tela, um determinado valor na tela, os comandos serão repetidos até que o usuário decida parar. Então, no exemplo, nós podemos pedir para o usuário digitar qualquer valor inteiro, e aí, a partir do momento que ele digitar -1, por exemplo, nós interrompemos o laço. Então, aí é interessante quando você atribui a quantidade de repetição ao valor digitado pelo usuário, é que daí a gente consegue uma repetição aleatória. Ou seja, eu posso repetir uma, mas eu posso repetir 2, 10, 20, 30 vezes. Então, tudo vai depender do quê? Vai depender justamente dos valores utilizados pelo usuário naquele momento. Bom, então, laço de repetição, conhecido como while, ele repete um determinado bloco de comandos um determinado número de vezes, e para que ele funcione, ele sempre vai estar amarrado então a uma determinada condição. Então vamos ver esse exemplo aqui, Então nesse exemplo aqui, nós declaramos duas variáveis, uma variável A e uma variável B. Nós atribuímos valores a ela pedindo para o usuário digitar os valores. Então nós temos aqui, printf digita dois valores. Na sequência nós temos o scanf atribuindo o valor a A e o valor a B. E aqui nesse caso, olha só, só por uma questão didática, nós definimos a variável A como sendo um contador. Então, o que isso significa? Significa que é essa variável que vai estar justamente contando para a gente a quantidade de passos ou a quantidade de repetições que o nosso comando while vai estar executando então, dentro desse nosso programa em C. Bom, pois muito bem. Então, o comando while, dentro das chaves abrindo, dentro das chaves fechando, nós temos os blocos de comando que serão repetidos. Comando while, como nós vimos ali na introdução dessa videoaula, ele precisa necessariamente, além do contador, ele precisa de uma condição. Então, a condição está dada aqui, Então, enquanto o A for menor que B, ele vai vir aqui e vai repetir, então, portanto, esses comandos que nós colocamos aí. Então, vamos fazer de conta aqui, que nós lemos o valor de A e lemos o valor de B, o usuário digitou o número 1 para a variável A, digitou 5 para a variável B, então isso significa o quê? 1 é menor que 5? Sim, 1 é menor que 5, então, sendo a condição satisfeita como verdadeira, ele cai aqui dentro do laço e vai fazer o que os comandos estão pedindo. Então, olha só, a primeira coisa que ele faz, ele acrescenta 1 à nossa variável A, que nós chamamos de contador. Então, essa atribuição simplificada que nós colocamos aqui está dizendo que eu estou pegando o valor de A e estou adicionando o valor 1 a ela. Na sequência, eu venho e printo o valor A na tela, ou seja, eu escrevo o valor de A na tela. Uma vez que eu escrevi o valor de A na tela, ele vem aqui e volta para o laço de repetição, ele vai fazer novamente a comparação. Então, no primeiro momento, quando nós lemos o valor da variável A, ele valia 1. Aí, quando nós acrescentamos 1 à variável, ele passou a valer 2. Então, 2 é menor que 5? Sim, 2 é menor que 5. Então, ele vai vir aqui, ele pega o valor de A, acrescenta 1, escreve o valor de A, e assim ele vai repetindo até que a condição chegue a 5. Então, por exemplo, quando o A valer 5, olha só o que vai acontecer. 5 é menor que 5? Não, 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Então, o que acontece nessa situação? Como a condição aqui dentro ela não vai ser validada, ele não vai retornar um valor verdadeiro, Ele vai acabar retornando, na verdade, o valor zero, de acordo com como a gente viu lá nos operadores relacionais. Então, ele acaba saindo aqui do laço e acaba executando justamente os itens aqui embaixo. Então, ele vai vir aqui e vai executar o printf, fim do while, vai dar um pause e vai retornar o zero do nosso método main aqui em cima. Então, aqui, duas observações são extremamente importantes, Além do contador e além da condição, uma coisa muito importante é que esse contador sempre seja alterado dentro do comando while.
Se nós não alterarmos o nosso contador dentro do comando while, nós teremos um problema conhecido como laço infinito ou loop infinito, onde o comando while será executado infinitamente, então ele não vai ter nenhum tipo de interrupção. Então a condição e o contador elas precisam ser alteradas para que esse determinado número de vezes aconteça a repetição daqueles blocos de comando. Então vamos analisar o próximo código aqui, ó. Então, o código é exatamente igual ao código primeiro, só que aqui ó, a nossa variável a dita contador, no lugar de nós estarmos incrementando o valor, nós estamos diminuindo 1 do valor da variável. Então, nesse exemplo aqui, ó, né, se o usuário digita 1 para a variável a e digita 5 para a variável b, 1 é menor que 5, sim, então ele cai aqui e vai fazer a repetição dos comandos. Então, ele vai pegar 1 e vai diminuir 1, vai dar 0. Vai escrever o valor dela na tela e vai botar aqui. 0 é menor que 5? Sim, sim, 0 é menor que 5. Então, ele vem aqui e faz a mesma coisa, ele diminui 1 da variável a e printa o valor de a na tela. Ah, é legal, a avalia 0, 0 menos 1, menos 1, menos 1 é menor que 5, sim. Então, se nós formos fazendo aqui ó, o nosso teste de mesa em cima da variável while, a gente vai descobrir que essa condição ela nunca vai ser falsa. Ele vai estar repetindo isso aqui infinitamente. Então, nós temos que tomar bastante cuidado na hora que nós formos atribuir o valor às condições aqui, para que nós não corramos o risco de ter justamente essa ideia de laço infinito. Ou, por exemplo, aqui, né, uma outra forma de ocorrer esse laço infinito, esse loop infinito, é quando eu esqueço de modificar a condição. Ou seja, eu não modifiquei a condição, eu não alterei o meu valor do contador. Então, novamente, notem que permanece exatamente o mesmo código na linguagem C, só que agora aqui ó, nós lemos o valor de A e B, mas nós não modificamos a condição, nós não alteramos o valor do contador. Então, se foi digitado 1 para a variável A, foi digitado 5 para a variável B, sempre essa condição vai ser verdadeira, porque vai ser menor que 5 e ele sempre vai estar printando isso aqui na tela, ou seja, ele nunca vai ser do comando while e nunca vai executar os comandos aqui na parte de baixo. Então, portanto, esse foi o comando while, o nosso primeiro laço de repetição. Então, vale lembrar que esse laço de repetição, que é o while, ele sempre vai estar amarrado a um contador. O contador nos diz a quantidade de vezes que determinado bloco de comando será repetido. Muito importante, o comando while ele só vai executar os blocos a partir do momento que ele atender a uma determinada condição. E importantíssimo que esse contador seja sempre alterado dentro do bloco de repetição, para que uma hora essa condição acabe não sendo validada, ou seja, que ela retorne o valor zero, retorne o valor falso, para que esse comando de repetição acabe terminando e também que a gente não sofra com essa questão de laços infinitos, que possivelmente vai vir a travar a nossa aplicação e vai travar também o aplicativo que estamos desenvolvendo aí.